Muricy Ramalho, ex-técnico, hoje trabalhando lá como dirigente no São Paulo Futebol Clube, falou sobre seleção brasileira. Aí, Natália, você não queria o assunto seleção brasileira? Não. Temos o assunto seleção brasileira. Não, hoje não, Abel. Sabe quem o Muricy quer de técnico da seleção brasileira? Eu sei, mas deixa ele falar. Vai lá, boa, gostei. Olha aí o Muricy opinando sobre o próximo técnico em entrevista para a TNT Esportes. Eu acho o seguinte, tem que ser o melhor. E o do país. Então eu acho que tem que ser o Abel Ferreira, porque ele já está acostumado com o futebol brasileiro. Mesmo se você falar assim, mas jogador joga tudo fora. Não interessa. Aqui a imprensa é diferente, a logística é diferente, tudo é diferente e ele já conhece. Completou o Muricy se referindo ao Abel Ferreira. Além de conhecer, ele é vitorioso, ganhador. Para dirigir a seleção brasileira tem que ter vitórias, títulos. Ele já mostrou nesses anos que está no Brasil, que hoje ele é o melhor. Nesses anos que está no Brasil, ele é o melhor. A gente tem que entender isso. Disse Muricy Ramalho que chegou a ser convidado, quando era técnico do Fluminense, chegou a ser convidado para dirigir a seleção brasileira, mas não gostou da forma como tudo aconteceu e não aceitou. Pelo Ricardo Teixeira, de bermuda num clube de golfe. Aí ele achou que isso não era jeito. Sem falar com o Fluminense, sem nada. Teve esse problema também. Mas eu acho que é o Muricy fazendo uma concessão, né? Num primeiro momento ele não gostaria de um estrangeiro. Aí diante de um estrangeiro mesmo de fora, que não está atuando aqui, que é o Ancelotti, e o Abel, ele fica com o Abel. Eu acho que é um voto do Muricy no segundo turno. Quando ele faz uma opção. E não, acho ele que disse que tem que ser o melhor. Eu acho que ele tá certo. Quando ele fala tem que ser do país, eu não sei, se o Guardiola tivesse disponível, eu gostaria muito de ver o Guardiola na seleção brasileira. Acho que vai a qualidade do técnico. Mas ele está certo no sentido de que o Abel é um estrangeiro de casa, né? Já conhece aqui os nossos caminhos, calendário, dificuldade. É mais ou menos, mal comparando, claro que ele não é player para isso, mas se fosse o Diego Aguirre. Diego Aguirre é um uruguaio quase brasileiro, de tanto que trabalhou aqui. E o Abel tem tempo e sofrência suficiente para isso. O Abel já sofreu com convocação, já sofreu com calendário, já sabe direitinho como a banda toca. Então, nesse sentido, o discurso do Muricy é coerente. Já sofreu com jogador jovem deslumbrado, Exato. Já sofreu com jogador jovem não tão dedicado. Mas isso muitos treinadores já sofreram. Brasileiro, estou dizendo assim, jogador brasileiro. Eu acho que o que pesa mais aí é a qualidade técnica. A competência. É a competência. Eu acho que esse é o ponto. O cara mora aqui, mora lá. Para mim é competência. O cara que vai chegar e fazer diferente do que o ciclo desde 2002 fizeram. Vou trazer uma exceção da exceção, mas campeã. Scaloni, mora em Málaga. Tem nada que ver com o campeonato argentino. Nada. E é campeão do mundo. Eu sei, uma exceção. Durante todo o ciclo ele não foi para a Argentina? Não, foi. Então. Não, mas não mora. Ele vai na convocação, nos jogos, na eliminatória. Ele segue morando na Espanha. Ele não morou em nenhum momento. Nenhum momento. Desde que ele se aposentou de atleta, ele seguiu morando na Espanha e tem lá família, filhos, tudo lá. Sim, mas ele é um argentino que conhece o futebol argentino. Que defendeu a seleção argentina como jogador. Ok. É isso que o Muricy está dizendo. Mas aí eu entro na questão da competência. Acho que essas mazelas do futebol brasileiro, como tem no futebol argentino, logística, convocações e tal. O Scaloni mora em Málaga, mas ele conhece tudo. Mas eu acho que o Muricy está dizendo. Peso. O Ancelotti não conhece. Mas eu acho que elas não têm esse peso, Abel. Acho que elas não têm esse peso. Mas a maioria dos jogadores pro futebol brasileiro de seleção tá fora. São poucas as peças daqui. Então, assim, o cara não tem que ter esse conhecimento profundo. Na minha opinião, respeito o Muricy absurdamente. Então você é contra Abel na seleção? Não sou contra, não é isso. Mas eu acho que não tem esse peso. Eu acho que não tem que valer assim, o cara tem que conhecer o cenário nacional. Eu acho que é algo a mais que ele tem. Ele é um diferencial que ele tem, mas acho que as convocações dele não vão se pautar porque ele sabe que o calendário aqui é ruim, ou não. E se ele não precisa conhecer quem está jogando aqui? E se ele tiver... Quando o técnico vai lá, não deu chance pro Veiga, não deu chance pro Dudu, todo mundo reclama. Aí quando alguém vai lá, defende um cara que tá aqui, que conhece, não, isso não faz diferença. Peraí. Pode ser um que tá lá na Europa. Não, mas peraí, o Tite conhecia. Então. Conhecia? O Tite conhecia o Não, e quando brasileiro. convoca ele tem convocou? bronca também.
Quando convoca, tem bronca também. O Tite... Eu acho que isso não pesa. Se o que conhecia não convocou, imagina o que não conhece. Não, então, mas ele vai olhar. Por obrigação, ele vai olhar. O Tite não foi... Como que ele vai olhar o Campeonato Brasileiro ele vai ter comissão morando lá em Málaga? Pô, não tem TV? Tem auxiliares, tem tudo. E outra, se convoca tem problema. Se não convoca... O Tite ia no estádio. O técnico da... O Tite mandava quem pro estádio? O técnico da seleção não precisa ver jogo no estádio? O Tite mandava quem pro estádio? Não, ele ia ao estádio, eu vi várias vezes. Mandava o filho também. Outro jogo ele ia nos Tite clássicos. Ia ao estádio, sim. Ia em final, ele não ia. A premissa básica é a competência. Está apto ao cargo, o resto a gente não precisa ver jogo, não precisa ir ao estádio. A logística pode CBF morar em Marte, é isso? Pode. Não precisa conhecer o futebol brasileiro? Não. É isso que eu estou entendendo que vocês estão dizendo aqui. Você tá... Precisa antes de tudo ter a boa vontade. Não, olha aqui, ó. Precisa ter a boa vontade que o Tite não tinha. Ele não chamava algum jogador, não era por desconhecimento, porque ele não queria. Ele achava, ele tinha um caminho, que era uma coisa muito... E a escolha, mas ele conhecia. Conhecia, claro. O Tite não tinha desconhecimento. O caso do Scaloni, acho que é menos conhecer o futebol argentino e mais conhecer o futebol em geral, que ele também conhecia. A gente aqui no Brasil, por exemplo, falava do Cano. Na Argentina, acho que a Grita, o Lúcio acompanha mais de perto, mas imagina que na Argentina se falava muito menos do Cano do que a gente. Muito menos. Muito menos. Não tinha. É uma coisa cultural também. Na Argentina, ele não era cotado. Não tem essa coisa, não era nem cogitado. Não. Agora, eu imagino que seria um jogador bons atacantes, né? Sim. Não, sim, mas é um cara que tá arrebentando numa liga que, teoricamente, é uma das principais no mundo. Apesar do nível técnico... Apesar do nível... Não, o Cano atua hoje no Campeonato Brasileiro. Uma das ligas que é uma das principais do mundo, a brasileira? Tecnicamente, não mais. Mas ainda é um dos grandes nomes de campeonato nacional no mundo. Não coloca à frente de Premier League de maneira nenhuma. Mas se você colocar num top 10 seleção brasileira, pelo menos no top 7 A gente sabe disso, mas o mundo não, né? Ele chama a gente de Liga da Selva, o cara que falou que o Neymar só ia levar, lembra? Que ele falou que só ia levar o Neymar a sério quando o Neymar saísse da Liga da Selva. E é isso que eu quero dizer, assim, ele não necessariamente ele tem que estar vivendo num país para conhecer só aquele pedaço. Ele pode morar em outro lugar e conhecer o macro. Só que ele vai mais aonde a atenção dele quer. Se a atenção dele, a ideia de treinador, que nem o Tite conhecia aqui. O negócio é só ver os melhores jogadores brasileiros que estão atuando no mundo. Escalar e pôr para jogar, tudo bem. Eu entendi o que o Muricy falou. Tem várias outras nuances, detalhes, problemas, CBF, como a CBF lida, como são as convocações, para os jogadores se apresentarem. É bom lembrar que as eliminatórias são disputadas aqui. Sim. Você tem que viajar para Colômbia, para Bolívia, para Argentina, não é lá na Europa. Mas é curto. Os jogadores jogam na Europa, mas é tudo aqui. Não, e tá perfeito. A fala do Muricy tá ok, é perfeito. Não é isso que vai decidir, eu entendo o que vocês estão dizendo. É isso. E, claro que tem um bônus, tem um plus aí. Tem um peso. O camarada saber que na Bolívia ele tem que ficar em Santa Cruz de la Sierra para depois subir para a capital, para depois jogar. Mas isso é logística, né? Mas isso rapidamente você acerta com as tecnologias de hoje, com o staff que vai dispor a CBF ao seu comandante. E o diretor que vai ver a logística. E tá tudo certo. Não. E com relação às convocações nacionais, tem o seguinte, né? Quando não convoca, mas não viu. Quando convoca, desmanchou o time, olha aí, ó, na semifinal. Porque você não vai agradar nunca. Tem que ganhar. Se não ganhar, adianta. O próprio time e torcida são contra a convocação. Olhando hoje para toda indecisão, para tudo que tem, olhando o que tem próximo, né, recusas de técnicos, o Abel ele tá à frente de muitos nomes, outros citados. Eu não penso em Luiz Henrique treinando a seleção brasileira. Não, mas essa discussão tem um nome certo, né? Luiz Henrique, para ter um monte de gente na área para cabecear, o seu time perdendo e você cobra o escanteio e sai tocando bolinha, pelo amor de Deus. Ele fez isso na Copa. Isso nós fazemos aqui também, se quiser. Essa discussão tem um endereço certo. Ele fala do Abel, mas o contraponto mais palpável é o Carlo Ancelotti. É disso que nós estamos falando. Eu, particularmente, confio no Ancelotti. Eu acho ele um cara super capaz de fazer um trabalho bom estando aqui ou em Marte. Preferiria que estivesse mais perto. Mas em sendo o Ancelotti, a gente falou da competência, que é o que fala mais alto, o Ancelotti tem uma certa experiência com brasileiros, não em brasileiros no seu habitat, mas brasileiros que ele treinou nas muitas ligas em que ele foi multicampeão na Europa. Me parece um cara competentíssimo para isso. E claro que ele vai atentar para esses pontos fracos, né? Vai falar, gente, eu vou precisar prestar um pouco mais de atenção em coisas como jogadores que eu não sei que estavam jogando em alguns lugares ou logística para jogar na Bolívia.
por exemplo. Claro. Isso vai vir com o trabalho. É a questão da competência. Eu boto fé no Ancelotti, sim. Ancelotti, Abel... Vamos ficar assim, no Brasil, Abel. De fora, Ancelotti. Tá bom? Eu acho que tá bem entregue nos dois casos. Eu queria que definisse logo, porque não, fica não nesse juntos, processo aí... A gente perde tempo. O cara ficar livre, Natália. Não, mas eu queria que decidisse logo para o cara já ter uma direção. Quanto mais tempo vai se perdendo, tem gente que tem mais tempo e não consegue. Então, já decide logo, já resolve logo. E dessa vez o ciclo de Copa é mais curto. Exatamente. A Copa foi no fim do ano, perdeu meio ano. Correndo. A gente tá correndo. Daqui a pouco vamos falar muito de Fla-Flu. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.